Pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso videocast Deu Liga. Aqui o objetivo é a gente conversar de forma descontraída sobre vários assuntos que envolvem a parte de inteligência artificial, machine learning, inovação, tecnologia. Eu sou o Gustavo, sou um dos sócios da Liga, diretor de operações, responsável por a gente iniciar aí nosso trabalho com cloud, parcerias com o Google, com a parte de treinamentos, capacitação de times. E estou aqui com o Ricardo, que também vai se apresentar. Vamos bater um papo hoje sobre o assunto cloud. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Meu nome é Ricardo, eu trabalho na Liga há 10 anos, essencialmente na área de infraestrutura on-premises. Há uns 4 anos eu venho me envolvendo e estudando um pouco mais do assunto cloud. E recentemente aceitando um desafio de liderar um time de arquitetos para atender demandas de workloads de implantação e migração para cloud, né? Então, o assunto cloud ele é extenso, então hoje nós escolhemos alguns tópicos principais para discutir um pouco. Isso aí, com certeza o assunto cloud aí vai render vários episódios, né? E vamos começar com o que demanda ali as oportunidades de negócio, né? Então, hoje como é que tá, Ricardo? Quais são os principais elementos aí que levam as empresas a buscarem o cloud? Que tipo de utilização é mais comum de acontecer? Gustavo, justamente começar pelo início, né? Quais são os caminhos que as empresas têm para adotar a cloud, né? A gente ouve muito falar de jornada para cloud e tal. Então, as empresas que ainda atuam no modelo on-premises ou algumas que já iniciaram, cada uma vai estar numa etapa dessa jornada, desse processo. Então, a gente costuma falar que existem os caminhos dos 3 R's, né, de adoção de cloud, que seriam o rehost, o replatform e o rearchitect, né? Então, entrando um pouquinho dentro desses assuntos, o rehost seria o lift and shift, que a gente conhece, que seria a migração mais as is de servidores. Então, a empresa que tem um servidor, seja ele físico ou virtual, rodando num ambiente on-premises, ela pode migrar de uma maneira fácil através desse lift and shift, né? A máquina, do jeito que ela está, ela vem e se torna ali dentro do IaaS uma máquina virtual. Já o Rearchitect é o que a gente costuma falar de modernização de plataforma. Então, essa empresa ela pode estar rodando on-premises, por exemplo, um banco de dados implantado numa máquina virtual, uma máquina física, ou já em cloud, lá no IaaS, e ela quer modernizar ou utilizar serviços gerenciados dessa plataforma. Ela vai migrar para um PaaS, que a gente chama, plataforma como serviço, né? Ela vai se aproveitar de alguns benefícios ali, de desafogar o time de infraestrutura, o time técnico deles de DBA, por exemplo, de cuidar dos servidores, né, operacional, de detalhes como backup e até de segurança, por utilizar esse tipo de plataforma como serviço, né? E por último, falando do Rearchitect, a gente costuma também chamar de modernização de aplicações, né? E aí entra no conceito da gente desacoplar as aplicações que estão implantadas no modelo de monolítica, né? Para microserviços, né? E aí envolve, obviamente, um time especializado em aplicações, mas do lado da plataforma a gente tem que disponibilizar os recursos em cloud apropriados para essa modernização de aplicações agora acontecer da forma correta, né? Então temos caminhos ali que vão desde de um lift and shift, né? Ou seja, uma migração as is, como o pessoal tem rodando nos seus data centers, até depois a possibilidade de modificando a sua arquitetura de aplicações, criando modernização, utilizando cada vez mais a parte de serviços gerenciados, né? Exato. E aí o pessoal não precisa mais se preocupar com nada. É isso? Como é que é a responsabilidade das duas partes em relação a essa migração para o cloud? O cloud provê uma parte, o que fica ainda como responsabilidade dos nossos clientes, nossos parceiros? É interessante a colocação, né? A pergunta. Não se preocupar com nada. A gente sabe que na área de dados não existe em nenhum momento, você não vai chegar num momento que você não precisa mais se preocupar com nada. Quando você vai adotar cloud, você pode adotar, como eu estava explicando, né? Infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. E aí, dependendo de qual modelo que você adota, né?
as clouds elas vão oferecer mais controle para você ou menos, né? Elas vão demandar que você controle uma parte maior ou menor dos itens que você controlava quando você tinha tudo no on-premises. Então, para entrar um pouco nos exemplos, quando você está no on-premises, você tem que controlar todas as questões que envolvem a disponibilização dos seus dados para o usuário. Então, desde o hardware, do boot, da rede, da licença de software, da gestão do banco de dados em si, backup e tudo mais. Exato. Até chegando nas camadas mais altas lá, que é o firewall, o controle de acesso e os dados em si, né? Então, quando você adota a cloud para infraestrutura como serviço, algumas coisas você já passa essa responsabilidade para a cloud, né? Então, você não vai mais ter que se preocupar com a parte de hardware, de rede, de boot, de kernel hardening. Então, algumas coisas você já consegue entregar essa responsabilidade para a cloud, né? E aí, quanto mais utilizando serverless, né? Software as a service, como se a gente chamasse de serverless, mais responsabilidades a cloud vai tomando para ela. E aí você pode chegar num nível e se preocupar com muito menos coisa, né? De controle de acesso e tal, e você começa a se preocupar realmente somente com a operação. Você pode simplesmente apresentar um código de uma aplicação para um produto serverless e você não se preocupa com as camadas aqui de operações, né? Que a gente também costuma chamar de no-ops, né? Então, a gente vai navegando entre essas três formas de adoção e vai depender muito do quanto controle a empresa precisa ter por alguns recursos que ela usa, por exemplo, de uma plataforma de analytics, por exemplo. Eu quero entrar bastante no detalhe, preciso ajustar detalhes do sistema operacional ou mesmo da instância de um banco de dados, então você tem que continuar usando o IaaS, né? Não, agora um PaaS serve para mim porque eu não preciso atuar nesses controles, mas eu ainda quero ver a instância implantada, eu quero ter controle de qual a capacidade dela em quesitos de CPU, memória, armazenamento, e eu quero ter controle dos backups, né? Ao ponto que você pode não precisar de nenhum controle e você só quer operar com seus dados e somente com o controle de acesso. E respondendo a sua pergunta, o cliente vai ser sempre responsável pelas políticas de acesso. Então, colocar os dados na nuvem não significa estou seguro, porque você tem que ainda definir quem pode acessar, né, esses dados. Então, é mais ou menos por aí. Muito bom. Você falou de segurança, né? Quando a gente começou a trabalhar 4 anos atrás, lá um pouquinho mais talvez, com a parte de cloud, ainda era um desafio quando a gente levava isso como uma oferta para os clientes, que eles colocavam sempre a questão de segurança. Talvez eles não estivessem seguros, né? A gente sabe que isso evoluiu demais, a maioria das empresas já estão adotando e escalando isso, né? E aí vem uma outra questão, né? Você comentou aí de gestão da infraestrutura, a gente tem todo um processo de DevOps também, né, para gestão e controle das mudanças dos artefatos que executam e tal. E aí vem a parte do custo. Então, hoje, o pessoal, a partir do momento que eles tomaram ali mais o uso da plataforma, obviamente o custo cresceu e eles precisam controlar. Como é que a gente consegue apoiar as empresas na questão da gestão desse custo com o cloud? Perfeito. Sua colocação, antigamente a gente tinha realmente essa questão de que a segurança da cloud poderia ser duvidosa. Então, hoje já não existe mais isso, a adoção de cloud já não passa mais por esse obstáculo, mesmo porque algumas clouds oferecem, por exemplo, criptografia por padrão. Então, seus dados nunca poderão ser lidos nem pela própria cloud, né? E aí, entrando no assunto de gestão de billing que você levantou, Gustavo, realmente, quando a empresa adota, ela está num modelo ali que ela acabou de implantar os recursos que ela precisa, então ela tem um controle bem avançado do que está sendo executado em cloud e, consequentemente, do que está sendo cobrado, né? Mas, à medida que a empresa cresce, a tendência é que os seus recursos em cloud comecem a se tornar bem mais complexos. E aí, dependendo de qual a maturidade do seu time de DevOps, né, quando eles implantam, se tem uma organização para implantar esses recursos, se tem algum tipo de inventário, pode ser que você perca o controle dos custos. Quais são as boas práticas em cloud para poder ter um controle mais
fino ali do uso desses recursos? Olha, eu digo que a arquitetura, né, quando você vai desenhar arquitetura, você vai pensar em boas práticas de arquitetura para você ter alta disponibilidade e escalabilidade, mas também de otimização de recursos. Então, você não vai superprovisionar um recurso. Então, essa é uma boa prática que está bem pegando ali nos custos, né? Agora, se a gente pensar em um framework ideal para esse caso, seria o framework do FinOps, que aí ele entra muito mais a fundo, porque a cloud ela disponibiliza algumas ferramentas para você acompanhar o custo, só que você consegue ver no nível de recurso, no nível de projeto em algumas clouds, mas você não consegue... Isso é importante no momento de startar o uso, já pensar dessa forma, para já ir gerando os tagueamentos e conseguir ter esse monitoramento mais fino, né? Isso, exatamente. Uma das fases do FinOps é justamente pegar pesado no tagueamento. Depois de fazer um levantamento dos recursos que existem e quanto custa, tentar encontrar os owners, né? Então você consegue colocar tags, rótulos ali de centro de custo, de qual é o projeto, de qual é o recurso, de qual é a pessoa realmente que solicitou aquele recurso, para depois você ter relatórios personalizados, e aí você traz uma visibilidade muito mais rica para o board e para a área financeira, que perdeu isso, né, na medida que adotou cloud, o CAPEX virou OPEX, mas aí ele perdeu essa visibilidade de quem está investindo no quê. E aí no final do FinOps seria trazer para uma visão estratégica para a empresa, né, até uma visão de forecasting, de saber aonde se a gente está investindo em cloud voltado para dados, realmente de forma inteligente. Perfeito. A gente vai vivendo a evolução dessa inovação, né? Então, isso. A gente começou num momento onde se falava muito de lift and shift, as is, depois lançaram o Kubernetes, aí você passa a ter escalabilidade, scale to zero, e quebrar os monolitos lá em microserviços e tudo mais, né? E aí com a adoção vai havendo a necessidade de se incrementar ali os recursos, né, de gestão em cima, e vão surgindo essas novas disciplinas, vamos dizer, né, dentro desses novos processos voltados para a cloud, como DevOps, NoOps, DataOps e agora o FinOps, né, sopas e letrinhas para a gente conversar no outro momento, se habituar, exatamente. Então, queremos agradecer aí, muito obrigado, Ricardo, por trazer aí as informações. Acho que as portas nossas estão sempre abertas, né? Para quem quiser mais detalhes. E acho que fica nosso agradecimento aí a todos os amigos aí que estão assistindo. Agradeço pelo convite, estou sempre à disposição. O assunto de cloud realmente é extenso e é incrível o quanto de coisa a gente pode fazer em cloud, quantos outros assuntos a gente tem na cabeça aqui que poderia conversar. Então, eu agradeço a todo mundo, convido a todos que também acessem as nossas redes sociais, no site liga.com.br. A gente tem um blog, a gente tem publicações também de e-books, e nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, sempre Liga Consultoria, a gente está lá publicando coisas legais para o pessoal se inteirar das novas tecnologias, inclusive de cloud. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Valeu.